Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos apresentar um caso clínico desenvolvido na disciplina de inclusão da pessoa com deficiência. A paciente atendida, ela possui paralisia cerebral e otite crônica, condições que exigem um planejamento odontológico diferenciado. E durante a apresentação a gente vai abordar as características da paciente, os desafios encontrados, as condutas adotadas e os procedimentos realizados e a evolução do caso. A paciente identificada pelas iniciais MBS é do sexo feminino, possui 41 anos e apresenta diagnóstico de paralisia cerebral associado à otite crônica. Ela faz uso contínuo de Gardenal e fenobarbital para a prevenção de crises convulsivas e, segundo a acompanhante, não apresentava convulsões há aproximadamente 3 anos. Além disso, ela possui alergia aos anti-inflamatórios não esteroidais, como ibuprofeno e nimesulida, informação extremamente importante para o planejamento medicamentoso. E ao exame clínico também a gente observou higiene bucal deficiente, doença periodontal ativa, atividade de cárie e mobilidade acentuada dos dentes anteriores e inferiores. Sobre as implicações odontológicas, a paralisia cerebral ela interfere diretamente no atendimento odontológico. A paciente apresentava dificuldade de colaboração durante os procedimentos devido às limitações motoras e aos movimentos involuntários. Outro ponto importante era o controle da ansiedade e do estresse, pois qualquer situação de desconforto poderia aumentar o risco de crises convulsivas. A gente também observou maior risco para a doença periodontal e infecções bucais devido à dificuldade de higiene, além da necessidade de muito cuidado na escolha das medicações por causa do uso contínuo do Gardenal e da alergia aos anti-inflamatórios não esteroidais. No exame clínico, verificamos atividade de cárie, doença periodontal ativa e mobilidade severa dos incisivos inferiores. Esses dentes eles apresentavam um prognóstico desfavorável, sendo indicada a realização de múltiplas exodontias para eliminar os focos infecciosos, controlar a dor e melhorar a qualidade de vida da paciente. Sobre a medicação em uso, o principal medicamento utilizado pela paciente era o Gardenal ou fenobarbital. Esse medicamento é um anticonvulsionante que atua prevenindo crises epilépticas. Na odontologia, ele merece atenção porque é um potente indutor enzimático hepático, podendo reduzir a eficácia de alguns antibióticos, analgésicos e anestésicos metabolizados pelo fígado. Além disso, ele pode causar sedação e sonolência durante o atendimento odontológico. Por isso, antes de qualquer procedimento, avaliamos cuidadosamente todas as possíveis interações medicamentosas. Sobre o manejo odontológico. Para oferecer um atendimento seguro, realizamos uma anamnese bem detalhada, confirmando o histórico médico e todas as medicações em uso. Antes de cada cirurgia, foram aferidos os sinais vitais e realizada a glicemia capilar. Também tivemos grande preocupação em controlar a ansiedade da paciente, explicando cada procedimento, tanto para ela quanto para sua acompanhante. Todo atendimento foi adaptado às limitações motoras da paciente e planejados em etapas para reduzir o tempo clínico e proporcionar maior conforto. Oi, meu nome é Jaci, eu vou dar continuidade ao trabalho. Vou falar sobre os principais objetivos do tratamento, que foram garantir um tratamento seguro, evitar crises de convulsões durante os procedimentos, reduzir o desconforto físico do paciente, eliminar os focos infecciosos, melhorar a sua condição periodontal e, principalmente, promover uma melhor qualidade de vida para o paciente. Em relação aos desafios encontrados, durante o tratamento enfrentamos diversos desafios. A paciente ela apresentava baixa colaboração devido à paralisia cerebral. Então, ela tinha movimentos involuntários constantes e bastante desconforto ao permanecer na cadeira odontológica, por causa do desvio da coluna. E, além disso, havia limitações na higiene bucal e restrições medicamentosas importantes, exigindo um planejamento criterioso para cada procedimento. Em relação às condutas adotadas, diante dessas dificuldades, a gente optou por um atendimento individualizado. Então, foi estabelecido um vínculo com a paciente, com a sua acompanhante, que era a mãe dela, para transmitir uma maior confiança. E os procedimentos foram divididos em sessões menores, sempre com monitoramento constante e reduzindo o tempo clínico e proporcionando mais segurança para a paciente.
Na primeira sessão, a gente iniciou realizando com uma anamnese detalhada da paciente, a confirmação do uso do Gadernal e a investigação das interações medicamentosas e as alergias. E, posteriormente, aferimos a pressão arterial da paciente, a frequência cardíaca, frequência respiratória e glicemia capilar. E após toda essa avaliação, foi solicitado um parecer sobre a situação sistêmica da paciente, para a gente poder realizar os procedimentos de exodontia que teriam que ser feitos. E depois disso, que foi confirmado e estava tudo ok com o médico, realizamos todo esse procedimento novamente, em relação a ferir a pressão dela de novo, frequência cardíaca, teste de glicemia e realizamos a anestesia local com a lidocaína 2% associada à epinefrina 1/100.000, por bloqueio do nervo mentoniano. E foram então realizadas as exodontias dos elementos 43, 42, 41 e 31, sobre a técnica cirúrgica convencional com antisepsia. Foi realizado sindesmotomia, luxação com alavancas, remoção com fórceps 151 e irrigação com soro fisiológico e compressão. Ao final, foram dadas todas as orientações pós-operatórias e a prescrição analgésica. Já na segunda sessão, repetimos toda a avaliação clínica novamente. Foi feita a aferição dos sinais vitais, glicemia capilar e também anestesia local. E o planejamento era remover os dentes 32 e 33, que também estavam com bastante mobilidade. Então, o planejamento foi dar continuidade em relação à exodontia desses dois elementos. No entanto, durante o atendimento, o paciente ele apresentou mal-estar e ficou bem nervosa também durante o procedimento. Então, para preservar a segurança da paciente, a gente decidiu interromper o procedimento e foi realizada apenas a exodontia do elemento 32. Então, essa decisão ela foi tomada para poder priorizar a integridade física e também emocional do paciente. E após essa intercorrência, a gente acabou reavaliando o caso e considerando que a paciente ela tem paralisia cerebral, ela apresenta dificuldade de coordenação motora, ela apresenta movimentos involuntários e pouca colaboração durante os procedimentos mais longos, a gente acabou optando em estar encaminhando ela para o Hospital Marieta, isso sob orientação da professora Carol. E nesse hospital, a gente encaminhou justamente para ela ter uma cirurgia do elemento que faltava, sob sedação, respeitando os limites dela também, e oferecendo muito mais conforto para ela e passando uma segurança maior para a equipe odontológica também, e também diminuindo o risco de novas intercorrências durante o atendimento. Para a gente poder finalizar o caso e do nosso trabalho, a gente queria concluir dizendo que o atendimento odontológico de pacientes com deficiência, ele exige sim um planejamento individualizado. A gente precisa sim ter conhecimento sobre as condições sistêmicas do paciente e a gente precisa também ter muito conhecimento sobre as adaptações técnicas que a gente precisa utilizar durante o planejamento, durante o atendimento clínico. Então, a dona Marilda, ela foi um caso que realmente nos pegou de surpresa, nos deu muito medo logo de início, a gente não sabia se seria capaz, mas a gente é muito grata às nossas professoras também, que é a professora Carol, a professora Vanessa, que nos deram suporte e confiaram na gente, nos passaram aquela segurança que, tipo, não, você consegue, e a gente realmente conseguiu. A gente também se sente privilegiada de ter pegado a dona Marilda, porque nos passou muito conhecimento, a gente cresceu muito como pessoa também, a gente pôde entender, conhecer o lado dela, conhecer o caso dela, a história dela. Então, foi muito gratificante realmente ter atendido ela. Infelizmente, a gente não conseguiu finalizar totalmente o caso. O procedimento teve que ser encaminhado para o hospital, até porque é melhor, né, para ela poder estar
realizando esse tratamento da melhor forma possível e respeitando as limitações que ela tem. Então, foi um caso que realmente nos reacendeu e nos reforçou, na verdade, essa palavra. Reforçou o quão importante é o atendimento humanizado. Enfim, a gente realmente é muito grata por toda a experiência que a gente teve durante essa clínica. Não foi a única paciente que a gente teve dificuldade, mas foi a primeira e realmente a que nos deu muito medo logo de início, porque a gente não sabia se era capaz de atender, sabe? Eu e a Tainá, a gente eu sou mais miúda, a Tainá também, ela é mais miudinha, mas eu sou mais ainda. Então, a gente realmente teve medo de não dar conta. Mas no final deu tudo certo. A gente vai buscar ainda saber como que ela tá. A gente realmente é muito grata por ter atendido ela, por poder ter essa experiência como alunas, né? Então, a gente queria finalizar agradecendo, obrigado por toda a atenção também. Esse foi um caso que nos deu muito medo de início, mas que a gente se sentiu muito, muito, muito feliz com o resultado no final, porque a gente realmente sabia que era capaz, mesmo pensando que no início não era. Então é isso, muito obrigada pela atenção e é isso. Tchau!